Alguns políticos gostam de comparar a gerência da economia do país com a gestão de uma casa. Há algumas décadas, as mulheres que sempre administraram a casa decidiram levar essa experiência para o mundo empresarial. Mesmo enfrentando uma quantidade enorme de obstáculos, hoje as mulheres já estão à frente de 31% dos empreendimentos no Brasil. Nesta Agenda Econômica, eu recebo a presidente da Federação das Associações das Mulheres de Negócios do Brasil, Eunice Cruz. Eunice, muito obrigada pela sua vinda à Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite, estamos aqui à sua disposição. Então, começa contando para a gente como é que é isso. Existe uma federação de mulheres, por que as mulheres estão se agrupando, as mulheres de negócios se agruparam, montando aí o Clube da Luluzinha, em contraposição a diversos clubes do Bolinha que existem? Sim, não, a nossa organização ela foi fundada em 1930 por uma advogada americana e depois ela percebeu que ela poderia fazer esta associação ir pelo mundo e juntou outras empresárias, outras interessadas da Europa e foram expandindo e chegaram ao Brasil há 37 anos. E aqui no Brasil as primeiras que foram fundadas foram Brasília, Florianópolis e São Paulo. Qual é a necessidade que você vê hoje, né, já que a mulher está tão inserida no mercado de trabalho, participa de gestão mesmo, de presidências, qual a necessidade você vê ainda de ter uma associação de mulheres? Quais são as necessidades específicas das mulheres no mundo empresarial? Bem, eu falo pela BPW, que é a Associação de Mulheres, nós trabalhamos com duas linhas. Uma é a linha de advocacy, que a gente trabalha com a defesa dos direitos da mulher, e a outra é a linha de promoção de negócios, que nós tentamos implementar negócios, nós tentamos ativar o network, tentamos juntar mulheres de várias partes do Brasil e do mundo para dar impulso aos seus negócios. Como é que está essa questão do impulso aos negócios? A gente teve aí algumas informações, a gente viu alguns documentos onde mostra exatamente que as mulheres hoje no Brasil gerenciam 31% das empresas, né, existentes no país, de micro a grande empresa. A gente tem uma arte, eu queria mostrar um pouco para o nosso telespectador, para ter a ideia do tamanho, né, dessa força gerencial das mulheres. 31% gerenciando empresas, 40% dessas mulheres têm menos de 34 anos e 14,2% estão abaixo de 24 anos, né? Tem entre 18 e 24 anos. São empreendedoras jovens. Essa realidade ela existe no país desde quando? Olha, eu creio que na última década, por dois motivos que eu entendo serem os mais interessantes. O primeiro deles é pela crise financeira que obrigou não só as mulheres, como todas as pessoas jovens a empreenderem. E outra é o trabalho com as tecnologias modernas que os jovens dominam como ninguém. Então, eles entram para o mercado de trabalho, atuando dentro dessas áreas tecnológicas, por necessidade ou por oportunidade, mas os jovens estão entrando cada vez mais cedo nesse mercado. E as mulheres estão juntas, porque você vê que hoje a gente não fala mais em jovens e fala só em homens trabalhando, indo para o mercado. Hoje as mulheres estão indo, aliás, em maioria para o mercado. E como é que se manifesta, né, no mundo empresarial essa juventude? Qual é a principal característica dessas mulheres jovens no mundo empresarial? Bom, a juventude é mais ativa. Mais ousada? Elas têm uma energia muito maior, elas têm muito mais ousadia, elas têm muito mais atrevimento, vamos dizer assim, e elas têm muito mais oportunidades até do que as mulheres que já estão de uma faixa etária um pouco maior. E como é que você avalia, quais são as áreas? A gente tem um outro quadro onde a gente mostra exatamente as áreas dessas mulheres. Vamos ver que a gente percebe nesse quadro, esses segmentos, né, do empreendedorismo das mulheres, 13,5% ainda serviços domésticos, é a área que concentra mais mulheres empreendedoras, beleza, comércio varejista, buffet e comida preparada. De certa forma, esse quadro aqui, que soma quase 50% do empreendimento, ele mostra ainda uma atuação muito ligada às atividades da família e domésticas também. Como é isso? Por que isso? Nessa questão do serviço doméstico, o que significa isso aqui? Esse serviço doméstico, nós estamos trabalhando aqui dentro desta pesquisa, dentro desses índices, com as pequenas e microempresas. Então,
que estão aí dentro dessa categoria de serviços domésticos são aquelas pequenas agências de empregadas domésticas, de babás, de cuidadores, de faxineiras, são as pequenas lavanderias, enfim, são todas as empresas que estão envolvidas com esse trabalho doméstico, mas que já estão dentro do mercado formal, que já têm um CNPJ. Elas congregam muitas vezes muitos autônomos, muitos prestadores de serviço, mas elas já fazem parte do mundo formal do mercado de trabalho. E elas estão bem organizadas, elas estão bem preparadas para esse gerenciamento, porque uma coisa muito comum da gente ver são pequenas empresas existirem por um certo tempo e, às vezes, em lugar de serem solução para problemas financeiros de uma pessoa ou de uma família, até gerarem mais problemas financeiros por questões de gerenciamento. Essas mulheres, elas estão buscando uma formação e onde elas buscam essa formação? Sim, a gente tem realmente esse risco, né? Nós temos um período em que a empresa corre o risco muito alto de não ir para frente. A empresa de 1 a 5 anos, normalmente ela fica ali naquele período de maturação e apenas 65% das empresas que são formadas vão para frente depois dos 5 anos. Até 5 anos, muitas delas se esvaem e, como você disse, acaba trazendo, ao invés de lucro, problemas para a família. Mas nós temos alguns serviços oferecidos no Brasil, destaco dentre eles o SEBRAE, que atua fortemente na formação e capacitação dessas mulheres para inseri-las no mercado formal de trabalho de uma forma qualificada e de uma forma que elas possam passar por esse período de 5 anos e levar as suas empresas adiante. E a BPW trabalha também nesse meio. A BPW, quando eu me refiro à BPW, eu digo a Federação das Associações de Mulheres de Negócios, que essa é a sigla pela qual nós somos conhecidas. É uma sigla usada no mundo todo. É uma sigla usada no mundo todo, né? O BPW, Business Professional Women. Então, nós também temos como um dos nossos objetivos a qualificação e capacitação da mulher para ela não matar a sua empresa dentro desses 5 anos. A gente está ali para ajudá-la a superar esse período que realmente é bastante difícil e normalmente a mulher está ainda bastante vulnerável, a empresa está vulnerável. Você falou que vocês fazem também um pouco de advocacy, ou seja, exatamente esse lobby, né, o lobby da forma correta, como deve ser feito. Sim. O lobby, que é a defesa dos interesses das mulheres de negócios. Quais são esses interesses e como é que vocês fazem essa defesa? Sim, nós trabalhamos com 2 linhas. A primeira do advocacy, a gente vai lá cuidar da defesa das mulheres, né, de cuidar dos interesses, de cuidar para que elas não percam direitos. E na linha dos negócios, a gente trabalha com a implementação de condições favoráveis para que elas possam ter melhores condições de trabalho. Trabalhamos com capacitação, trabalhamos com networking, trabalhamos com um gerenciamento de mulheres para que possam fornecer para outras empresas do Brasil. Nós temos um espaço no nosso site de mulheres que fazem parte da nossa federação, que estão ali cadastradas como fornecedoras, inclusive para grandes empresas que estão agora comprando de minorias. Então, a gente tem um banco, a gente funciona como um elo para a propulsão dos negócios das mulheres. É até engraçado a gente falar de mulheres como minorias, né? Nós somos a maioria da população brasileira e ainda somos tratadas como minoria. Quando eu falo nisso, meu coração dói também, porque eu sou, assim, muito lutadora em prol das mulheres. E, infelizmente, nós somos minoria no mercado de trabalho, pelo menos no mercado de trabalho formal. É porque quando você fala de mercado de trabalho, você tem aquelas mulheres que estão atuando com o CNPJ ou com o registro em carteira, e isso realmente as mulheres ainda são minoria, então, em um momento de crise como esse, as mulheres são as primeiras a sofrerem as consequências na questão de trabalho. Sim, são as primeiras a ficarem desempregadas. Vamos mostrar uma outra estatística, né, que nós levantamos a partir dos dados aí fornecidos pelo SEBRAE, né, da pesquisa da GEM, que mostram que 48% das mulheres empreendem por necessidade financeira, 85% dessas empresas não têm nenhum empregado e são muito pequenas, faturam até R$24 mil por ano. Essa necessidade financeira, quando provavelmente a mulher ficou desempregada, ou alguém da família que sustentava a família ficou desempregado. Como é que é isso aí? Quando ela permanece ou quando ela tem essa sua necessidade suprida, ela arruma um emprego, por exemplo, formal, ela fecha a empresa, ela deixa de ser empresária? Isso aí são diferentes
coisas que acontecem no decorrer dessa vida dessa mulher nesse mercado. Ela entra por necessidade financeira no mercado e, às vezes, ela não se capacita e muitas nem têm aptidão. Elas vão arriscar, porque você pode ver ali na nossa estatística que a gente tem ali 85% dessas empresas não tem nenhum empregado. Ou seja, a única pessoa que faz parte da empresa é a própria empreendedora. É microempreendedora individual. Exatamente. Então, o que ela faz? Ela, por necessidade, ela vai para o mercado, começa a oferecer os seus produtos e ela vai para a entrevista com o comprador, volta correndo para casa, embala os produtos, se é o caso, e vai depois entregar e ela cria 3 e-mails para dizer que um é do departamento comercial, o outro é do departamento financeiro e o outro é da transportadora ou da entrega, mas os e-mails são todos ela mesma que acessa e assim ela vai atuando até que ela consiga galgar aí alguns degraus e já trazer mais uma, mais 2, e a maioria dessas empresas elas têm até 10 funcionários. A gente viu, tem um outro dado que está nessa pesquisa que não está nesse quadro, que 43% das empreendedoras esperam criar algum emprego nos próximos 5 anos, né? Ou seja, tem uma perspectiva de crescimento. Sim, todas elas entram para o mercado com essa perspectiva. E você é mulher também, você sabe que nós entramos, quando a gente quer uma coisa, a gente vai de cabeça e até as últimas consequências. Então, quando elas vão para o mercado formal e já conseguem contratar regularmente, muitas até contratam de forma informal, mas então elas têm essa esperança de que em 5 anos, elas tenham lá 8, 10, 15 funcionários. Todas trabalham com essa esperança. Você falou na questão da defesa dos direitos, né? Sim. A gente teve recentemente uma reforma trabalhista que atingiu em alguns aspectos diretamente a mulher, né? Colocou a mulher grávida ou lactante na possibilidade de fazer trabalhos insalubres. Como é a atuação de vocês em questões ligadas diretamente? Aí não é a mulher empreendedora, empresária, mas Sim. É a mulher trabalhadora, que muitas vezes é contratada por uma outra mulher. Sim, nós trabalhamos em algumas frentes de trabalho. As nossas associações, elas têm um papel importante localmente na sua comunidade, de falar com o seu vereador, com o seu deputado, para que eles tentem fazer alguma coisa em relação a isso. Trabalhamos também como federação dentro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do qual nós somos uma das titulares, junto com as outras organizações da sociedade civil. E trabalhamos também com a ONU Mulheres. Nós participamos lá em Nova York, todos os anos, na CSW, que é o Comitê do Status da Mulher, que trabalha uma semana com as políticas públicas para mulheres de todo o mundo. E o Brasil está lá representado sempre fortemente e brigando pelas suas políticas, e nós estamos sempre fazendo aí o trabalho de base, tanto que na última reunião do Conselho nós trabalhamos bastante essa reforma trabalhista e algumas das melhoras que a gente teve ali, algumas das coisas que não ficaram tão ruins pela forte atuação da Secretaria de Política para Mulheres por meio do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Vocês pretendem fazer algum tipo de pressão para que melhore essa situação? A gente está fazendo. Nós não saímos para as ruas, né? Não soltamos balões, nem rasgamos aí sutiãs, mas a gente está fazendo um trabalho de base junto à nossa base de legislativa com as mulheres que fazem parte tanto da Câmara quanto do Senado. Qual é o trabalho que vocês estão fazendo nesse momento, nesse sentido? Nesse momento, a gente está trabalhando bastante em relação mesmo a que essas questões da reforma trabalhista, elas sejam amenizadas. Também em questão de planos de saúde que tem trazido muitos prejuízos para as mulheres, então a gente está trabalhando nisso também. Na questão das minorias, das mulheres portadoras de deficiência, nas mulheres indígenas, nas mulheres das águas, nas mulheres das fronteiras, contra o tráfico de mulheres. Enfim, a gente tem trabalhos em várias frentes que estão acontecendo nesse momento ao mesmo tempo. O que você caracteriza como assim, o principal diferencial de uma mulher quando ela decide empreender, quando ela abre um empreendimento, um negócio? Bom, o que diferencia uma padaria gerenciada por uma mulher de uma padaria gerenciada por um homem, em grosso modo? Eu digo que a principal característica é a intuição. A mulher, ela tem um sexto sentido. E dentro do mercado formal, nós somos iguais, mulheres e homens, com algumas características de gerenciamento diferentes. Então, é isso que traz mais sucesso para as mulheres, às vezes. É claro que há algumas características masculinas que as mulheres até precisam aprender, mas a intuição,
o cuidado com o funcionário, o carinho com o produto a ser oferecido, normalmente as mulheres trabalham melhor isso. A mulher é mais detalhista, ela é mais cuidadosa, ela se envolve mais com os funcionários, isso faz com que a empresa acabe indo melhor, porque os colaboradores sentem-se mais valorizados e, claro, um funcionário valorizado, ele vai trabalhar com mais vontade. Quer dizer, a federação, ela fala de mulheres de negócios, mas também de mulheres que estão em cargos de chefia, de mulheres Sim. que estão em algum cargo onde tem um poder de decisão. Como é que você avalia a situação de as mulheres que estão em cargo de chefia no Brasil ainda terem salários de 70% do salário dos homens? Não é só mulheres no encargo de chefia. Se você for para o chão de fábrica, você vai ver que isso aumenta para 76%, a diferença. E o problema é que as próprias mulheres, nós temos trabalhado muito isso. Quando ela consegue um cargo de CEO, por exemplo, ela já fica tão feliz e tão agradecida que ela tem medo de pleitear qualquer coisa e perder aquilo que ela conquistou. A mulher ainda não aprendeu que ela pode ser protagonista da sua história, que ela pode caminhar dentro da vida profissional de uma forma perfeita, igualmente com a vida pessoal. Ela ainda tem aquela culpa. Quando ela se dedica de corpo e alma para a empresa, sempre fica aquele fundinho de culpa da falta que ela está fazendo para a família. Então, a mulher tem ainda essas questões emocionais que muitas vezes atrapalham o pleito de uma condição de igualdade salarial. E isso não é só nos cargos de chefia, nos cargos de chão de fábrica, nos cargos medianos, também acontece de ponta ao fim. É que no Brasil também, muitas vezes, quando a mulher se dedica muito para o trabalho, a família fica abandonada, porque às vezes a família é ela e os filhos, com muita frequência, né? Nós somos um país onde grande parte das famílias tem uma mulher, né, em sua cabeça, como chefe de família, como se fala. Né? Hoje nós temos um percentual de 43% das famílias, os chefes da família é uma mulher. Ou seja, são as chefes de família. São as chefes de família. Então, é claro que elas enfrentam tudo isso. E emocionalmente, elas ficam abaladas, porque o filho fica doente, muitas vezes ela tem que deixar o filho com a vizinha, com a madrinha e correr para o trabalho. E isso, inclusive, é um fator que impulsiona muito a mulher para o empreendedorismo, porque aí ela trabalha nas horas que ela pode. Então, ela indo para o mercado formal de trabalho registrado, por exemplo, onde ela tem um horário, complica bastante a vida dela. Mas isso limita muito o campo de atuação. Ela vai atuar em áreas onde ela possa trabalhar em casa, né? Por exemplo, naquelas estatísticas que nós vimos, sim, em áreas voltadas à alimentação, às vezes é um pequeno fornecimento de refeições, porque ela tem esse cuidado com a família. Exato, ela tenta conciliar. Então, ela parte para o empreendedorismo que a permita conciliar a vida familiar e a vida de trabalho. É exatamente o que a gente falou, ela fica preocupada com a família e ela leva essa culpa. As mulheres que partem para uma carreira profissional, elas precisam ter um apoio grande em casa para poder conseguir atingir os altos cargos, porque se elas não tiverem uma retaguarda boa, elas ficam com alguns problemas, com algumas dificuldades sérias que às vezes as fazem até recuar na carreira, porque a família, na grande maioria, nós temos até uma estatística bem legal que foi feita há 10 anos e perguntou-se para as mulheres se elas tivessem todas as suas necessidades financeiras satisfeitas sem precisar trabalhar, se elas iriam trabalhar ou não, só pela necessidade financeira. 70% das mulheres disseram que preferiam ficar cuidando da família se elas tivessem todas as suas necessidades financeiras atendidas de forma satisfatória, para você ver que as pessoas vão para o mercado porque precisam de dinheiro para cuidar da sua família. Então, isso significa que muitas daquelas que foram empreender, de fato, se ela tem um companheiro em casa e ela foi para o mercado de trabalho porque o companheiro ficou desempregado, se ele voltar a ter condição de sustentar a família, ela volta para cuidar da família. A menos que a empresa dela vá tão bem que o companheiro venha trabalhar junto com ela, que às vezes acontece muito comum, é muito comum acontecer isso. Ela tem sucesso, então ela começa a contratar, né, os filhos, o marido, a tia, a mãe, e acaba ficando uma empresa familiar. Isso é muito comum entre as empresas gerenciadas por mulheres, ser uma empresa familiar? Isso não atrapalha? Não é que seja muito comum, mas tem um certo índice de acontecimento deste fator, porque ela vai buscar primeiro as pessoas que estão mais perto.
Então, ela tem um marido, então ela monta, por exemplo, um buffet. Ela precisa de garçons, ela precisa de cozinheiros, ela precisa de alguém que faça as compras. Então, às vezes, o que o marido vai ganhar ali trabalhando com ela é mais do que ele ganha onde ele está trabalhando. Então, o primeiro que vem trabalhar com ela é o marido. Isso é bem comum acontecer. Se você fosse dar um conselho, se você puder dar um conselho para as mulheres que estão querendo começar a empreender ou que estão no mercado como empreendedoras e enfrentam dificuldades, né? Por exemplo, lidar com o banco, lidar com as questões financeiras. Que tipo de conselho você pode dar para essas mulheres, para as nossas telespectadoras que estão tentando entrar para o mundo do empreendimento? Olha, você tem alguns passos que você precisa ter para empreender. O primeiro deles é descobrir qual é a sua vocação, onde você tem talento. Não adianta você tentar abrir um pet shop se você não gosta de animais. Então, você precisa buscar lá dentro de você qual é o seu talento, o que você gosta de fazer. O segundo, buscar capacitação. Não adianta querer fazer as coisas de uma forma leviana, sem estar preparada para levar o seu produto ou serviço ao mercado. E cercar-se de pessoas que estejam afim de trabalhar com você, pessoas do bem, que estejam empolgadas tanto quanto você no negócio. Então, eu acho que são as três principais coisas: o conhecimento, o talento, a vontade e estar com pessoas certas. São as primeiras coisas. Depois vem muitas outras, né? Mas assim, para começar, acho que isso é o primeiro diagnóstico. O que o Estado brasileiro, o que talvez até o Congresso Nacional, o Senado, podem fazer para estimular e para facilitar a vida da mulher que pretende empreender ou que já está empreendendo? Que tipo de políticas públicas poderiam ser realizadas? Olha, nós temos trabalhado bastante nas políticas públicas para implementar as melhores condições de trabalho para mulheres, o favorecimento nas condições de financiamentos, por exemplo. Há muitos bancos que, quando eles olham para um contrato social e eles veem que só tem mulheres, começam a criar obstáculos. Então, que tipo de obstáculos? Por exemplo, pedir maiores garantias para fazerem financiamentos. Então, ainda existem, porque todas as pessoas que estão trabalhando com um papel, com um documento, elas trabalham também com os vieses inconscientes. Então, normalmente são homens. E homens escolhem homens. E então a mulher enfrenta algumas dificuldades que nós estamos trabalhando, inclusive a gente tem uma agenda para o próximo ano, de pensar justamente nisso. Como é que a gente pode favorecer mais a mulher para que ela possa ter mais sucesso no mercado de trabalho? Então, nessa agenda aí, o que é que você coloca como prioridade para esse trabalho de 2018? Nós estamos trabalhando junto ao Sebrae para criarmos produtos também dentro do Sebrae que favoreçam mais a mulher. Prêmios de reconhecimento, nós já temos mas a gente pretende pensar em outras formas, mais cursos de capacitação, cursos em horários mais adaptados e melhores para as mulheres fazerem, por exemplo, de sábado e domingo, quando elas têm o marido para cuidar dos filhos. Então, várias coisas que a gente pode ajudar a mulher a empreender e a melhorar a sua vida como profissional no mercado de trabalho, ou como profissional, que a gente também fala aqui agora das advogadas, das médicas, de todas aquelas que não têm uma empresa, mas elas não oferecem produtos, mas elas oferecem serviços que também enfrentam os mesmos tipos de problemas. Eunice, sucesso aí na sua luta, na luta da Federação das Mulheres Empreendedoras. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço a oportunidade e sucesso para o seu programa, que é muito interessante. Obrigada. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Mande seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até a próxima Agenda Econômica.